aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. A palavra de Deus que eu trago à tona hoje está em Salmos 46:10. E ela é tão profunda para os dias atuais que, mesmo sendo escrita há muitos anos atrás, ela é, de fato, o exemplo do que o ser humano vive hoje. Nós vivemos em tamanha ansiedade que simplesmente nós não queremos mais esperar em Deus ou esperar o tempo de Deus. E isso é um grande perigo, porque quando nós resolvemos agir por nossa própria conta, nós acabamos muitas vezes quebrando a cara e ficando mais ansiosos, ficando mais depressivos, ficando mais estressados e, infelizmente, esse é o resultado da sociedade que vivemos. No trânsito, na escola, na insegurança, na vida conjugal, em qualquer local que você vive, você conhece alguém que é muito ansioso, você conhece alguém que é muito acelerado, você conhece alguém que não quer esperar o tempo certo. Mas, Mateus, eu te pergunto, qual é o tempo certo? Nem eu sei te responder, porque Deus ele tem um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas, infelizmente, quando nós não entendemos essa passagem muito forte que Deus traz aos nossos corações, que é aquietai-vos, descanse, pare. O ser humano, ele acha com muita veemência, com muita verdade, que as coisas que ele tem, que as coisas que ele conquista, são somente vindas através do seu conhecimento, através da sua luta, do seu braço e da sua força. Mas eu tenho algo a te dizer. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus pais, sobre a vida dos seus e das suas gerações, você não estaria nem aqui para estar assistindo esse vídeo. Mas quando nós não acreditamos que devemos esperar no Senhor, infelizmente a gente cai no precipício do viver o amanhã. Quantas pessoas estão conversando contigo agora, estão no celular olhando o que vai acontecer amanhã ou o que precisa ser feito para amanhã? Quando a palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal, a palavra de Deus ela não está jogando conversa fora. Ela está dizendo que o fardo que carregamos naquele dia, ele é suficiente. Nós não devemos carregar o fardo do dia seguinte, porque o Senhor, ele nos criou. Ele tem o nosso manual. Ele sabe que não seremos capazes de suportar a dor ou a ansiedade de viver o amanhã, de pensar no amanhã sem desfrutar do agora. E é assim que nós estamos vivendo, e é assim que essa geração está vivendo. Se frustrando, se comparando, se doendo. Infelizmente, nós estamos doentes. E nós estamos doentes fisicamente somente. Nós estamos doentes emocionalmente. E isso só acontece pelo distanciamento do ser humano da palavra de Deus, do amor de Deus. Quando nós verdadeiramente entendemos que Deus, ele nos protege, Deus, ele cuida de nós, ele faz tudo aquilo que precisamos e que nós temos que ter para ter uma vida estável, para ter uma vida em Cristo Jesus alegre e em paz. A gente para de querer se preocupar com amanhã e a gente se aquieta e espera o Senhor fazer. E aí tem uma segunda palavra muito interessante que é e sabei que eu sou o seu Deus. Aqui há um grande diferencial. Quando você sabe quem é o seu pai, e eu não estou falando daquele que te registrou, eu estou falando daquele que te criou, aquele que pegou você pelas mãos e nunca mais te abandonou, e nunca mais te deixou. Eu estou falando do seu pai que está contigo, mesmo quando seus melhores amigos te esqueceram, mesmo quando sua esposa não acredita mais em você, mesmo quando sua mãe, seus familiares, seus colegas não colocam mais fé que você vai conseguir sair desse lamaçal. Mas você só acredita nisso se você verdadeiramente saber que ele é o seu Deus. Ele não é somente o meu Deus, ele é o seu Deus. E quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós nos tranquilizamos. Existe uma coisa que é muito interessante. Quando você toma uma decisão e resolve seguir o seu próprio caminho, você não tem a quem recorrer. Por quê? Você tomou aquela decisão. Agora, quando você sabe quem é o seu Deus e quem te enviou e quem te ordenou e quem disse para você ir para aquele lugar e sair da tua parentela, você está indo debaixo de uma palavra. Você está indo debaixo de uma promessa. E Deus, ele não é filho do homem para que minta e muito menos prometa algo que não possa cumprir. Tudo que ele te promete, ele cumpre. Ele é um Deus de verdade, ele é um Deus de maravilha, ele é um Deus do sobrenatural. E voltando para o contexto dessa passagem de Salmos, é interessante porque quando a palavra de Deus diz aquietai-vos, é você não somente descansar, mas é você silenciar. E aqui vai uma coisa que infelizmente quase ninguém consegue. Quantas horas você consegue ficar em silêncio? Quantos minutos você consegue ficar em silêncio? E Deus, muitas vezes, ele opera os seus milagres no silêncio. Ele faz o sobrenatural no silêncio. Quando o barulho cessa, o Espírito Santo de Deus toma aquele local, ele toma aquela pessoa e ele começa a fazer o seu milagre. Porque é no silêncio que você consegue verdadeiramente escutar a palavra de Deus. Escutar o Espírito Santo de Deus falando com você. Mas se você está em meio a um turbilhão de vozes, a um turbilhão de pensamentos que tem na sua mente, intrusivos, pensamentos que te levam para o mal, pensamentos que querem te levar para a morte, você simplesmente não tem a paz que excede todo o entendimento para entender que o seu Deus, ele está com você. Ele irá fazer aquilo que você está esperando, ou até além daquilo que você espera. Mas para que isso aconteça, você tem que aquietar, você tem que parar. E infelizmente nos dias de hoje,
é cada vez mais difícil encontrar um homem ou uma mulher que, mesmo conhecendo a Escritura e conhecendo a palavra de Deus, verdadeiramente confie no Senhor sem pestanejar, sem questionar, sem reclamar, sem ficar murmurando ou sem ficar falando demais, somente em silêncio. E aqui vai uma grande reflexão. Toda vez que nós nos colocamos em situações ruins, é porque nós estamos falando demais. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer que na multidão de palavras não falta pecados. Ou seja, toda vez que você fala muito, você está mais exposto a pecar, a falhar, a cair. Então, quanto mais silêncio você tiver, mais Deus vai operar em sua vida. Mas não é um silêncio qualquer, é um silêncio com a sabedoria de saber que Deus está trabalhando. E Deus, ele não trabalha na gritaria, ele não trabalha na bagunça, ele trabalha em silêncio. Ele trabalha para que as pessoas vejam a sua vida e digam: como pode Mateus, de uma hora para outra, abrir uma empresa? De uma hora para outra, conseguiu esse carro? De uma hora para outra, conseguiu essa casa? Deus opera no silêncio para que a sua vida seja transformada e as pessoas elas não consigam entender como aquilo aconteceu em sua vida. E aí, elas só vão ter que recorrer a um e vão dizer: só pode ter sido a mão de Deus na vida daquele homem, só pode ter sido a mão de Deus na vida daquela mulher. Mas porque nós resolvemos aquietai-vos e descansar no Senhor, e esperar no Senhor, porque Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. Que em 2026 você consiga entender verdadeiramente que não é por você muito falar, por você muito fazer, por você muito perder madrugadas e madrugadas, que Deus ele vai operar em sua vida. Ele vai operar quando verdadeiramente Ele encontrar um coração contrito, um coração limpo e confiante que está pronto para receber a bondade de Deus, as bênçãos de Deus, que está pronto para confiar e, como Pedro, caminhar sobre as águas, que está pronto para seguir, mesmo com todas as dificuldades, como o nosso apóstolo Paulo, que disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Será que você está preparado para viver em Cristo e morrer é lucro? Ou você está muito preocupado com o que você tem que conquistar nesse mundo? Porque o meu tesouro eu quero guardar lá nos céus. Eu não quero juntar tesouros na terra, sabe por quê? Aqui na terra tudo vai ficar. Agora, quando o Senhor nos chamar, eu quero não só ter tesouros no céu, mas eu quero estar naquele quadro, naquela galeria dos heróis da fé. E só quem tem fé verdadeiramente aquieta-se e tem a consciência de que serve a um grande Deus, ao Deus de Israel. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma vida de vocês edificadas por essa palavra. Tamo junto, generais!